Pega o preso aí. Sai daqui, Testinha. Sim, senhor, doutor. Testinha, estou cansado de ver a sua fisionomia todos os dias aqui na delegacia, Testinha. Será que você não toma jeito? Mas, doutor... Você não se arruma? Não é, doutor. Você não sabe que o homem pode perder a vida? Por que você roubou, Testinha? Sei. Por que, Testinha, você roubou? Ninguém me entende nesse mundo, doutor. Testinha, você é um rapaz inteligente. Poderia muito bem usar a sua inteligência para a sociedade. Por que você rouba, Testinha? Por que você entrou no meio do crime, Testinha? Sei, meu Deus do céu. Ninguém me entende nesse mundo, ninguém me ajuda, ninguém procura me ajudar. Eu não sei, a minha vida é uma vida, um rosário de desgraça, de miséria. Como foi que você começou no meio do crime? O que adianta eu contar ao senhor, doutor? Não vai resolver nada. Faltou alguma coisa em sua vida? Foi fome? Adianta eu contar para o senhor, só vai prejudicar a minha vida mais ainda. Testinha, eu quero te ajudar, Testinha. Em que, doutor? Porque eu já estou cansado de te ver todo dia aqui na delegacia, Testinha. Me conte, como foi que você entrou no mundo do crime? Quando foi que você começou a roubar? Mas, doutor... Por que, Testinha? Mas, doutor, eu não sei por que o senhor quer saber minha vida. Eu não vejo motivo nenhum. O senhor pode tirar proveito com respeito a esse ponto de vista, doutor? Testinha, eu quero te ajudar. Você é um rapaz inteligente. Me conte, como foi que você começou no mundo do crime? O senhor acha que vai ter alguma utilidade alguma serventia ou contar a minha vida? O que adianta? Delegacia. Todo mundo sabe da vida de ladrão, de bandido. Testinha, você é um rapaz inteligente. Nós podemos muito bem usar a sua inteligência para a sociedade. Assim é que não pode continuar. Eu quero te ajudar. Conte a sua história. Quando foi que você começou no mundo do crime? Doutor, e se eu contar a história da minha vida, o senhor não vai prejudicar a minha vida, doutor? Não, Testinha. Estou procurando te ajudar, Testinha. Bem, eu não sei, mas tudo começou lá para o ano de 1925, o ano em que eu nasci. E daí, Testinha? Sim, doutor. Esta é a narrativa dramática de uma vida pecaminosa, cheia de crimes, considerada nociva à sociedade, agora transformada num vaso de bênçãos graças ao poder de Deus. Esta transformação maravilhosa é agora relatada de viva voz pelo ex-bandido Testinha. Com 10 anos de idade, quando comecei a me conhecer por gente, comecei a entender as coisas. Nessa época, nós tínhamos um sítio numa cidade no estado de São Paulo, numa cidade chamada Porto Feliz. E a minha vida corria muito bem, eu vivia feliz. Tudo era felicidade e alegria em volta de mim. E eu sei que um dia a morte bateu no nosso lar, arrebatou a vida da minha mãe. E logo em seguida perdi meu pai também. E foi justamente nessa ocasião que eu fui levado a morar, me levaram para morar na casa de uns tios, em uma cidade chamada Piracicaba. E lá, talvez o bocado que comíamos na casa dos meus tios, eu digo nós, porque além de mim, eu tinha uma outra irmã, 3 anos mais velha do que eu. E os meus tios, talvez o bocado que nós comíamos na sua casa fizesse falta, me deu para uma família muito rica para tomar conta, para me educar. E quando, ao decorrer dos tempos, doutor, eu comecei a compreender as coisas que naquela casa eu estava sendo tratado pior do que se fosse um cachorro vira-lata. Eu apanhava demais naquela casa. Enfim, chegou um dia que todo mundo estava alegre. Aquela casa estava em festa. E não só aquela casa, doutor, parecia que o mundo todo estava em festa. Era dia de Natal. E todo mundo ganhava presente naquela casa. Todo mundo ganhava roupas novas e brinquedos. Eu comecei a perceber essas coisas. E eu perguntei a um dos garotos da casa qual era o motivo daquela alegria imensa naquele lar. E o garoto contou que era Natal. E eu quis saber o que era Natal. Ele me disse que Natal era uma época que, um determinado dia do ano, o Deus Pai da eternidade descia dos céus e com um saco de presente, com umas longas barbas brancas, e distribuía presente e prêmios à humanidade.
e que tudo quanto a gente pedisse a ele, ele nos dava. E eu então, aproveitando a oportunidade, como há muito que eu não vestia roupa nova e nem calçava sapato novo, e eu então aproveitei a oportunidade. Pedi àquele garoto que escrevesse uma cartinha a Papai Noel, e que Papai Noel então me desse um terninho de linho, um par de sapato, uma camisa de seda, um suspensório e um bonezinho. Foi tudo quanto eu pedia. Acontece, porém, que passou o Natal, cansei de escrever carta a Papai Noel, enchi embaixo da cama de carta e nada de Papai Noel me dar brinquedo. Finalmente, desiludido com aquilo, até mesmo pensei que Papai Noel não gostava de criança de cor. Pensei que Papai Noel não gostava de criança que não tivesse pai nem mãe. E pensei até mesmo que Papai Noel me desprezasse por ser de cor. E eu fui então falar com o chefe da casa, aquele homem que dizia que era meu pai e que dizia que tudo quanto eu pedisse a ele e para os outros que eu obtinha. E eu fui falar com ele e disse a ele tudo quanto eu tinha pedido a Papai Noel. E então eu disse a ele que eu não queria que ele me desse o que eu pedia a Papai Noel, mas eu queria que ele me desse apenas um par de botinas. E, embora que eu nunca vi a cor do dinheiro, e eu então pedi àquele homem que me desse apenas uma botininha, uma botina que custaria, doutor, naquele tempo, 4.000 réis. E eu pedi àquele homem, e aquele homem disse: você quer como se fosse presente de Natal, que eu lhe dê essa botina? Eu falei: sim, doutor. E ele disse: então vem aqui, e eu vou lhe dar a botina. Me levou num quarto, trancou a porta, doutor. Eu tinha 10 anos de idade, não tinha 11 anos completo, doutor. Ele trancou a porta, guardou a chave no bolso, e logo em seguida rasgou as minhas roupas, pegou um chicote que estava em cima de uma cômoda e, em seguida, doutor, ele passou a me golpear, a me espancar como se fosse um animal, e disse para mim: para que você quer a botina, negro? O feijão que você come nesta casa já é suficiente. Eu comecei a apanhar, doutor. Apanhei, doutor. E eu gritava: eu não quero mais presente de Natal. Não quero. Não quero mais presente de Natal. Eu não quero. E ele me pisou. E ele me bateu. Depois que estava rolando pelo chão, doutor, todo ensanguentado, ele abriu a porta, me deu vários pontapés e disse: vai chorar no fundo do quintal, resto de lixo, pedaço de imundícia. E eu, chegando no fundo do quintal, comecei a chorar. Continuei a chorar. E depois ouvia muitas vozes. Vozes que parecia uma tempestade que assoprava em meus ouvidos. E eu saí correndo pelos portões do fundo. 3 meses depois, eu chegava ao Rio de Janeiro. Embora comendo casca de banana, pedaços de pães que encontrava pela rua, nas sarjetas, chocando rabeira de caminhão, ora viajando entre os engates de trens, entre os vagões da estrada de ferro de Central do Brasil, chegava ao Rio de Janeiro. E ao Rio de Janeiro, ao chegar naquela cidade, comecei a passar dificuldade terrível. Comendo comida em lata de lixo, dormindo no relento, aonde muitas vezes, quando eu acordava, eu estava sendo arrastado pela água da chuva. E assim, até que um dia, andando pelas ruas, cheguei até uma praça chamada Praça 15, até hoje existente no Rio de Janeiro. Assentei-me em um dos bancos ali existente. Passavam muitas pessoas por ali. E eu vi então aproximar-se de mim um rapaz. Esse rapaz, bem vestido. Mais tarde eu fui saber o seu vulgo. Ele tinha o vulgo de Mão de Seda. E ele chegou perto de mim, perguntou se eu tinha pai, se eu tinha mãe, de onde eu era, o que eu fazia, o que eu estava fazendo, ou até mesmo o que eu pretendia fazer. Logo após saber de onde eu era, o que eu estava fazendo, ele me convidou para ir trabalhar com ele.
Disse ele, venha trabalhar comigo, porque você vai ganhar muito dinheiro. Você não tem dinheiro. Eu perguntei a você, se você tinha dinheiro, você não tem. Você quer ganhar muito dinheiro, venha comigo. Não precisa ter habilidade, nem prática, e nem saber trabalhar. Basta apenas ter boa vontade. E eu fui. Não sabia para onde ir. Ele me pagou um surtido, um prato feito, e eu comi. Me pagou o café, eu bebi. Fui até a sua casa, ele morava num porão. O dono daquela casa era um receptador. Receptadores são pessoas que compram coisas que ladrão rouba. E o dono da casa cedia 2 cômodos a ele. Ele me deu um terno, me deu um par de sapato, camisa, um boné e saímos. Saímos e logo depois eu fui perceber que o trabalho que ele fazia não era outro senão roubar bolsas de senhoras nas feiras livres e no mercados, nos pontos de ônibus e nos pontos de bonde. Então, 3 meses depois, ele já tinha ensinado a mim como roubar bolsa de senhoras também. Isto é, 3 meses depois de conhecer aquele rapaz, nós estávamos apostando para ver quem é que roubava mais bolsas no mercado, nas feiras livres e em ponto de ônibus. Depois ele me levou no Morro de Mangueira, um dos morros de favela no Rio. E lá então me ensinaram como fumar maconha, beber pinga com limão, dar rasteira, capoeira, cabeçada, me ensinaram até mesmo como brigar com navalha. Com o decorrer do tempo, começaram a me chamar de Testinha. Antes de Testa de Ferro. Testa de Ferro surgiu devido às violentas cabeçadas que eu dava nos meus adversários. Eu adquiri uma fama porque eu exercitei muito tempo quebrando tijolo na cabeça. E acabei ficando de tal maneira com a testa dura que me chamavam de Testa de Ferro. Daí deu origem, mais tarde, o vulgo de Testinha. Com 14 anos de idade, no Rio de Janeiro, eu já pertencia a uma quadrilha de roubos de carro. E, por sinal, eu era o chefe da quadrilha. Já andava com revólver de 6 balas na cinta. E eu era o único menor. E eu era o chefe da quadrilha, como já disse. Procurado pela polícia carioca, fugia para São Paulo. E a polícia carioca me encalçou em minha procura. Alguns tempos depois, em São Paulo, comecei a pôr em prática aquilo que eu tinha aprendido no Rio de Janeiro. O que eu tinha aprendido? A roubar. E fui preso, levado ao reformatório de menor, aonde no meio de dezenas de centenas de menores, eu fui conhecer os piores elementos ali recolhidos dentro do reformatório. Como muitos que deixaram os seus nomes marcados nos arquivos das páginas policiais. Pantera Negra, Meia-Noite, Mineirinho e outros piores bandidos que a pátria conheceram. Mas, assim, conhecendo esses menores que estavam em plenas atividades do crime, nós fugíamos do reformatório logo após planejar tipos de roubos e assaltos. Fugíamos do reformatório, pulávamos as muralhas, guardas não nos seguravam e nem cadeia ali dentro também. Mais tarde, anos depois, eu já estava com meus 17 anos de idade. E com 17 anos de idade, eu já contava com mais de 120 passagens pela polícia. Vendendo o terreno dos outros e casa com documento falso. Chantagem, estelionato, contrabando e conto do vigário. Vendi até casa sem entrada. E assim continuava. Com 18 anos, eu dava a primeira entrada na penitenciária. Saía alguns tempos depois. Voltava novamente à penitenciária por crime de estelionato. Pela segunda vez.
E ali dentro da penitenciária aprendi com 2 ladrões internacionais como abrir cofre por intermédio de placas de controle de segredos. Eu não sei, pai, entrava ruim e saía pior. Parece que ninguém poderia arrumar a minha vida. E nem mesmo grade, nem mesmo pancada, nem mesmo tortura. E a minha vida prosseguia num mar de desespero, de angústia, de dor, de confusão. Eu não entendia mais nada. Saía da penitenciária pior do que eu entrei. E começamos a pôr em prática tudo quanto eu havia aprendido na penitenciária. Então, nós começamos a adquirir tudo quanto o diabo queria nos dar. E tudo quanto nós queríamos também. Mas durou pouco tempo. A quadrilha parecia que tinha ficado até mesmo organizada. Mas depois de alguns tempos, o último tiroteio que fizemos contra a polícia, morria 3. Pantera Negra, Mineirinho e Meia-Noite. Escapavam os outros 3, contando comigo. Mais tarde, dava a terceira entrada na penitenciária. Dessa vez, agora com 69 anos de condenação. E ao chegar na penitenciária, o diretor olhou para mim e disse: Testinha, outra vez? Pela terceira vez você volta aqui à penitenciária? E eu fui levado à cela. Alguns tempos mais tarde eu participava da fuga. E voltando mais tarde da fuga, eu com alguns companheiros fui levado para uma cela forte. Fiquei 6 anos e meio ali naquela cela. 3 passos e meio de comprimento e 2,5 de largura. Comendo no pratinho de papelão e colherinha de pau. E muitas vezes, quando a comida vinha bastante úmida, eu esmagava a comida e fazia uma espécie de um pirão e comia o papelão junto com a comida para aumentar um pouquinho mais de volume no estômago. Seis anos e meio tinha passado, até que um dia alguém bateu na porta da cela. E esse alguém era secretário do pastor. Me convidou para ir assistir uma reunião evangélica que se fazia realizar dentro de um compartimento na penitenciária. E eu fui. Depois de discutir muito com a pessoa, eu fui, mas fui não para assistir. Eu fui para bater nos crentes, quebrar os bancos e até mesmo levava uma faca para matar o pastor. Quando eu cheguei na igreja, depois que o diabo pretendeu fazer uma série de coisas comigo, mas Deus não o permitiu, e a única coisa melhor que eu fiz ao entrar na igreja foi a melhor coisa, foi aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. E ao sair da igreja, o pastor Avelino Boa Morte olhou para mim, estendeu-me as mãos e disse: João Batista, eu conto com você domingo próximo em nossa escola dominical. Eu disse: mas, senhor reverendo, o senhor acha que Deus vai querer alguma coisa comigo? Eu vim aqui com o propósito de quebrar os bancos, bater nos crentes e queria matar o senhor. Eu sou um homem perdido. E o pastor olhou para mim e disse: João Batista, Jesus Cristo veio nesse mundo com um propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tempo mais tarde fui levado para a Ilha Anchieta,
mais conhecida por Ilha do Diabo. E ali o trabalho era de sol a sol. Torturas terríveis ali praticavam. Eu fui uma das vítimas e trago as marcas bem patentes no corpo. Trago marcas nas mãos, nos olhos, nos pés. Ali durante alguns tempos trabalhei com serviço forçado. Ali a comida era abóbora podre, feijão carunchado, sebo, num lugar de gordura. E muitas das vezes, na hora do almoço ou na hora da refeição, eu tirava aqueles bichos por cima daqueles caldos que exalavam aquele mau cheiro terrível para poder comer a comida. Mas devido às torturas e os maus tratos ali praticados naquele presídio, alguns tempos depois se deu a maior revolta do mundo até hoje realizada. Eu estava ali também. Eu fugi, mas antes da fuga eu já tinha experimentado uma das torturas terríveis que eles praticavam naquele presídio, pois trago o braço esquerdo quebrado em 3 partes, trago sinais nas unhas da mão esquerda, a unha do indicador foi arrancada com um alicate em carne viva, 5 unhas que trago sinais bem claros que enfiaram estiletes e ferpas de bambu no vão das unhas, o nervo do braço esquerdo que foi amassado, que ficou atrofiado até hoje. Fui amarrado na árvore de cabeça para baixo e me queimaram como queimaram com um animal. Tenho sinal de queimadura no pescoço. O nervo do polegar direito não fecha, foi rasgado com baioneta. A vista direita queimada, cega com estilhaço de bala de fuzil. 5 unhas do pé direito que foram arrancadas com alicate em carne viva. Tenho bala de aço no corpo até hoje. Essas marcas ficaram no meu corpo, bem visível, para confirmar o testemunho que eu conto nas igrejas, em praças públicas, em cinemas e pela televisão. Essas marcas vêm confirmar realmente o testemunho da minha boca. E durante a revolta eu fugi. A ilha parecia que ia ser exterminada completamente. Parecia até mesmo que a mão de Deus pesava sobre aquele ambiente de torturas, de sangue e de miséria para esfacelar, destruir completamente a ilha do diabo, a ilha Anchieta, o terror dos delinquentes. Fugia. Um barco contando 10 comigo no meio de angústia, de desespero, de terror. No meio do mar o nosso barco virou. E eu vi tubarões arrancando pedaços de carnes e corpos dos companheiros. Eu vi esguichar sangue de corpos humanos ali. Momentos de dor, de tortura, de desespero, de angústia, nós vivemos ali. Levamos 2 horas e meia. De 10 que fugimos naquele barco, apenas 3 chegamos vivos do outro lado do mar. Por incrível que pareça, éramos os únicos 3 que havíamos aceitado Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Treze dias passamos pelas matas, comendo raiz de mato e folha de árvore. Até gato nós matamos e dividimos em 3 partes e comemos a carne crua. Isto fizemos para não morrer de fome. Depois de 13 dias fomos presos, encostados até mesmo para ser fuzilados. Fomos salvos milagrosamente por 2 oficiais do exército que no momento, eu creio que pela providência divina, apareceu ali, surpreendeu aquele quadro e que nos livrou da morte certa. 8 dias depois, nós estávamos na penitenciária. E lá, logo após estar em convalescência, saía do hospital. Fui trabalhar na biblioteca com o pastor. Um dia, quando era recolhido para a cela, na hora da janta, era véspera de Natal. E de lá de cima da minha cela, da cela 969, de lá do alto, eu contemplava fora das muralhas da penitenciária e eu via muitas crianças brincando, casais que passavam com embrulhos e pacotes. E naquele instante passou um carro de uma casa comercial tocando uma musiquinha de Natal.
E eu lembrei-me então que era a época do Natal. E realmente era a véspera de Natal. Lembrei-me da minha vida. Comecei a lembrar também da minha infância. Do primeiro presente de Natal que eu recebi. No lugar de botina, recebi açoites, chicotadas, pontapés. E fiquei complexado. Desde criança, nunca mais eu quis saber de Natal. Nunca na minha vida recebi um lenço como presente de Natal. Até que naquele instante, eu dobrei meu joelho no chão e pedi a Deus, porque eu tinha certeza que aquele Deus que tinha livrado eu da garra, da ânsia da morte, na ilha Anchieta, tinha me livrado das bocas dos tubarões na água, tinha me livrado de ser morto de fome pelas matas, quando durante 13 dias eu vivi. Esse Deus teria poder também de me livrar das grades da penitenciária. Foi então que eu dobrei meu joelho no chão e pedi um presente de Natal a Papai do Céu. Eu sabia que Deus não me ia dar pontapé na minha boca como deu aquele violento e perverso homem. Eu sabia que Deus iria me dar um presente de Natal. Eu sabia que Deus iria responder na altura. Então eu comecei a pedir: Papai do Céu, me dê um presente de Natal. E se tu me der esse presente de Natal, eu confesso, Senhor da glória, que durante toda a minha vida eu hei de testemunhar do teu poder e da tua santa e grande misericórdia. Eu sentia aquela voz que dizia dentro de mim: que presente de Natal que você quer? Eu sentia aquela voz mansa e suave que dizia dentro de mim: que presente você quer? Que presente? E eu chorando eu disse: Senhor, eu quero um presente. A minha liberdade, Senhor. Se tu me libertares daqui, eu irei contar a todo mundo tua misericórdia. Irei testemunhar o teu poder e a tua grandeza. Mostra-me um meio, Senhor, por onde eu poderei ser liberto desta miséria, dessas grades. E então, senhoras e senhores, então, meu dileto ouvinte, aconteceu que eu fui deitar. E no outro dia, pela manhã, quando chegava o café, quando eu fui dar graça para tomar o café, eu senti aquela voz que falava dentro de mim, como que se dissesse: pegue um lápis e um papel e escreva. Inspirado pela providência divina, eu escrevi uma petição naquele instante ao presidente da República, que naquela época então era o saudoso presidente Getúlio Vargas. Alguns tempos mais tarde, embora que a carta foi baseando em Romanos capítulo 8, no versículo que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da condenação. Baseando nesses versículos, nesse capítulo, eu escrevi ao presidente da República. Deus me dava argumento para solicitar perdão a meu favor. E assinava na carta o meu nome e mais embaixo escrevia: advogado J. O Nazareno. Alguns tempos depois, eu recebia um protocolo que dizia que o perdão que for impetrado ao presidente estava na mesa para ser dado ao parecer. Tempos se passaram. Chegava então um aviso para mim na penitenciária, embora que eu pedia a todas as igrejas evangélicas, por intermédio do pastor Avelino Boa Morte, que orassem em meu favor. E chegava então o protocolo, um outro aviso dizendo que o perdão que for impetrado ao presidente, o presidente deu parecer para que os 69 anos de condenação caísse e viesse para 7 anos. Mas era apenas parecer do presidente da República. Novas campanhas de orações as igrejas promoviam por intermédio do pastor Avelino Boa Morte, que em meu favor fazia tudo para que o poder de Deus caísse sobre aqueles homens e assinassem a minha liberdade e eu pudesse testemunhar livremente do poder do Evangelho. Dentro desse tempo morria o presidente da República. Mas eu, e juntamente com as igrejas evangélicas, que os irmãos oravam sem cessar em meu favor. Assim, os 69 anos de prisão, quando eu estava cumprindo 9 anos, 6 meses e 15 dias, caía, era confirmado pelo tribunal, parecer do presidente da República,
e vinha para 7 anos, quando estava cumprindo quase 10. O guarda batia na porta, com embrulho de roupa, logo após o diário oficial confirmar. E dizia o guarda para mim: João Batista Rodrigues. Presente, seu guarda, disse eu. A sua roupa está aqui. O teu alvará de soltura chegou. Prepara-te, já que você vai ser posto em liberdade. 30 segundos depois de trocar de roupa, eu dobrava o meu joelho no chão e agradecia a Deus. E para minha maior surpresa, quando estava com o joelho no chão, eu ouvi um dos guardas que estava na cela dizer para o outro: que sorte que o Testinha teve. É o único preso nesse ano que vai sair na véspera de Natal. Realmente era a resposta de Deus. Ele estava me dando naquele instante um presente de Natal. E eu chorei, quase desmaiei de tanto chorar, sendo grato ao meu Deus, ao meu Salvador Jesus Cristo. E ao sair daquela cela, alguns tempos depois, consertava a minha vida em alguma coisa que precisava consertar. Despedia dos meus companheiros, os guardas, o diretor que me abraçavam, e eu saía. Alguns pastores procuraram ajudar o meu testemunho. Alguns pastores batistas e presbiterianos quiseram, e a eles eu devo muito, no conserto da minha vida, que lapidaram o testemunho da minha vida, que hoje eu posso apresentar em público, levantar bem a minha cabeça e dizer aquilo que Deus fez na minha vida, sem temer qualquer acusação contrária ao testemunho da beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais tarde saía do Instituto Bíblico, testemunhando aquilo que Deus fez na minha vida, pregando, contando e anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus preparou-me alguém para ficar ao meu lado. E esse alguém, mais tarde, o Senhor separava de mim. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. E ninguém pode contar os desígnios de Deus. E eu continuo levando a mensagem do Senhor, pregando, testemunhando. E eu costumo sempre a dizer, no meu dizer muito simples: Deus é a vara, a linha é Jesus Cristo, o anzol é o Espírito Santo, e eu não sou pescador de almas, eu sou a isca que Deus coloca ou envolve neste anzol, que é o Espírito Santo, e me lança no meio dos peixes para pescar as almas através do testemunho que Deus me concedeu. E humildemente, meu dileto ouvinte, meus amigos, principalmente aos jovens que nesse instante me ouvem, eu creio que, ao ouvir esse testemunho, a partir de hoje, você vai ouvir melhor a sua mamãe e o seu papai, vai prestar mais atenção à palavra de Deus e vai encarar as coisas de Deus com maior seriedade. Que Deus vos abençoe. Despede-se nesse instante o pastor João Batista Rodrigues, que trabalha em benefício da coletividade pública, testemunhando o poder de Deus através do testemunho da minha vida. Que Deus vos abençoe.